O que fazer diante de uma decisão interlocutória que venha contrariar um precedente de caráter vinculante? Muito bem. Uma das exceções contidas na súmula 214, quanto à incidência do princípio da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias, é precisamente a contrariedade por parte de decisão de TRT, né, em relação às diretrizes fixadas por súmulas ou orientações jurisprudenciais do TST. É preciso esclarecer, em primeiro lugar, que essa exceção surgiu como uma espécie de prestígio, né, uma homenagem aos princípios da economia e seriedade processuais. Os primeiros casos do tribunal que levaram à inserção desta exceção na súmula 214 do TST, diziam respeito a situações nas quais o juiz de primeiro grau havia acolhido a prejudicial de prescrição, quanto à matéria do FGTS, era esse o tema em geral, e aí chegava ao TRT em recurso ordinário do reclamante, e o Tribunal Regional do Trabalho afastava a prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seguisse na análise do feito. Nesses casos, o que ocorria? Quando a empresa interpunha recurso de revista fundado em contrariedade, por exemplo, à súmula 362, que havia, na verdade. Num primeiro momento, os ministros entendiam que se tratava de decisão interlocutória e não admitiam recurso de revista. Mas isso levava a uma situação, eu diria, surreal. Né? Por quê? Porque o processo, então, retornava à origem, ao primeiro grau, né, ao juiz de primeiro grau, que eventualmente conduzia alguma instrução, se ainda não tivesse ocorrido, e depois o processo retornava ao TRT, né, para apreciar, enfim, o eventual recurso quanto aos temas de mérito, e dali seguia para o TST, para que ele então, reconhecendo a contrariedade à súmula 362 do TST, viesse a decretar a prescrição. E nesse contexto, anos de atividade jurisdicional inútil teriam transcorrido. Pois bem, então o tribunal inseriu essa exceção em razão disso. Para que essa exceção possa se materializar, existem algumas condições. Primeiro, deve-se tratar de uma decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho, uma decisão interlocutória do TRT. Se for uma decisão de primeiro grau, não se aplica essa exceção, mesmo que haja contrariedade à súmula OJ do TST. Em segundo lugar, não se pode indicar a contrariedade a verbetes de outros tribunais, como, por exemplo, súmula do STJ ou mesmo súmula convencional do Supremo. E por que eu falo em súmula convencional? Porque se tratar de uma súmula vinculante, aí não, aí afarta a jurisprudência do TST, reconhecendo a possibilidade de manejar o recurso de imediato. Por fim, para responder agora sim a pergunta que eu formulei no início, quando se trata de precedente, né, cuja observância seja obrigatória, e aqui não apenas as súmulas vinculantes do Supremo, nós podemos também tratar daquelas teses firmadas na análise de temas com repercussão geral reconhecida, assim como também daqueles casos de incidentes, por exemplo, de recurso repetitivo no âmbito do TST, que vão levar à edição de uma tese, adoção de uma tese, que é de observância obrigatória. Então, além da contrariedade à súmula OJ, também devem se incluir as súmulas vinculantes e, no sentido mais abrangente, os precedentes de observância obrigatória, conforme a jurisprudência do TST vem admitindo. É isso. Um vídeo um pouco mais longo do que é o habitual, mas a matéria exigia uma digressão um pouco maior. Espero, novamente, que essas dicas estejam sendo úteis a você. Muito obrigado, continue contando comigo.